e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a você que me assiste. Mais uma vez aqui no canal Só as Escrituras, trazendo mais um tema da Palavra de Deus. Dessa vez iremos abordar o tema O Nome de Deus Reflete no Batismo. Para darmos início, convido a você a acompanhar nas Escrituras Sagradas, comigo no livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, uma das passagens mais polêmicas do mundo religioso atual, e espero que você, através desse canal, possa ter a compreensão maior sobre esta ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi deixado também para nós. Bom, em Mateus 28, 19, diz: Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fica evidente uma ordem nesses versículos do próprio Senhor Jesus Cristo. No entanto, quando nós vemos apóstolos de Jesus praticando essa ordem, vemos uma diferença na invocação do nome. Quando olhamos para Atos 2:38, já vemos Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, em vez dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós procuramos nas ações dos apóstolos, já não encontramos mais a invocação de Pai, Filho e Espírito Santo na hora de um batismo. Parece estranho, parece até uma desobediência, mas será mesmo que os discípulos praticaram o batismo errado? Ou será que o problema está na interpretação das religiões atuais? Tem todo esse contexto, esse questionamento que nós temos assistido durante séculos, durante muito tempo. Por isso, só as Escrituras pode testificar dela mesma. Então vamos lá o que interessa. O primeiro tópico não podemos de maneira nenhuma esquecer que essa ordem é um resultado de vários ensinos que Jesus passou aos seus discípulos após ter ressuscitado no livro de Atos 1 ao 3. Deixa claro que Jesus passou mais 40 dias com eles após ter ressuscitado, falando coisas concernentes ao reino de Deus, dentre elas a ordem do batismo. Isso significa que de vários ensinos que vemos Jesus dando nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda havia muito que se dizer abertamente aos discípulos. E esses ensinos refletem na prática dos apóstolos. Não podemos esquecer que ato significa ação, atitude, é a prática dos apóstolos. Nesses títulos de Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo, qual desses você conhece o nome? É lógico que o do Filho, Isso significa, isso fica mais claro e incontestável em toda a Escritura. Se alguém perguntar qual é o nome do Filho, logo vai vir na sua cabeça dizendo Jesus, porque fica evidente. Várias e várias passagens testificando o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então isso não é uma dificuldade para o mundo entender. Mas e o nome do Pai, você sabe? E do Espírito Santo, você sabe? Fica uma indagação. Há alguns que dirá que o nome do Pai é Jeová, é Senhor, é Deus, Yahvé, Adonai. E, portanto, já há outros que acreditam que o nome do Pai é um mistério até os dias de hoje. Mas o que diz a Escritura de fato? Bom, as Escrituras no Velho Testamento deixam claro que o verdadeiro nome do Pai era de fato um mistério que despertava a curiosidade
de todos os crentes em Deus, né? Pessoas passavam a vida indagando sobre qual verdadeiramente é o nome do Pai, havia aquela curiosidade. E o primeiro tópico que nós temos que aprender, o primeiro, procurar saber, né? Primeiro procurar saber, registrado nas escrituras, foi Jacó, quando seu nome foi mudado para Israel. Isso no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 27 ao 30, né, que diz: E Jacó lhes perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse-lhe: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Então, quando Deus perguntou para Jacó qual era o nome dele, ele disse Jacó, e ele disse que será chamado Israel. E Jacó pensou: já que nós estamos se apresentando, então qual é o teu nome também, Senhor? E Deus simplesmente não respondeu e questionou. Por que pergunta-se? E abençoou. Ele, né, pôs o nome daquele lugar de Peniel, afirmando ter visto a Deus, e sobreviveu, né? Então, e não podemos esquecer que Abraão, Isaque e Jacó já o chamava de Deus e Senhor. Mesmo assim, insiste em saber o nome dele. Logo depois, nós vemos também Moisés, em Êxodo capítulo 3, o versículo 13 ao 15, quando Deus apareceu em uma sarça ardente, Moisés mesmo chamando ele de Senhor e Deus, ainda assim pergunta pelo nome, né, pelo seu nome. E a resposta de Deus, é claro, foi eu sou, né, deixando Moisés ainda sem resposta. A conversa se estende e no capítulo 6, o versículo 3, do mesmo livro de Êxodo, né, Deus toca mais uma vez na questão do nome, dizendo: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Note que a palavra perfeitamente, né, ou seja, Deus quis dizer a Moisés que o nome Senhor não estava perfeito, né, nem para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e muito menos ia dizer a Moisés, né? Ou seja, não foi perfeitamente conhecido, não tinha perfeição, mesmo chamando de Senhor e Deus. É Senhor, mas Senhor o quê? Né? Outros episódios vemos em Juízes também, capítulo 13, o versículo 17 ao 23. Nós vemos Manoá, pai de Sansão. Também pergunta pelo nome dele. Ele diz, Manoá, o anjo, né, diz: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Também não obteve sucesso. E Manoá destaca que aquele anjo, na verdade, era o próprio Deus. Nos versículos adiante, ele fica assustado, dizendo para a mulher: Nós vamos morrer porque nós vemos a Deus. E a mulher disse: Não, se ele quisesse nos matar, não prometia um filho. Então, fica evidente que Deus se manifesta ali como um anjo e ele pede novamente o nome, é um dos mais curiosos, e também não obteve sucesso em saber o nome de Deus verdadeiro, tendo que se contentar apenas com aquilo que já se sabia. Agora chega nos profetas, né? Isaías, que de todos os profetas foi o mais que destacou a vinda do Messias. Ele foi um dos maiores profetas messiânicos, ele destaca até o processo de crucificação, Isaías 53, né? Nos profetas, Deus começa a anunciar já a possibilidade de revelar o seu nome, né, que até então ainda consistia ainda em um mistério. Em Isaías, Deus diz: portanto, meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou o mesmo, o que falo, eis-me aqui. Então Deus já começa a dizer: olha, vai chegar um dia, vai chegar um momento em que eu vou revelar o meu nome, em que eu vou falar o meu nome. Mas ainda não é. Esse dia vai chegar quando disser: eis-me aqui. Em Isaías, pode acompanhar, diz: os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, né, que a boca do Senhor designará. Então agora já começa a anunciar que vai ter um nome novo, é uma novidade, ninguém ainda conhecia, ninguém sabia, mas que vai ser uma grande novidade. Em Zacarias 14:9 também, mais outro profeta, Deus diz, né, através de Zacarias 14:9,
E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, agora já não vai mais haver aquelas séries de nomes, cada um de acordo com a manifestação, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Não vai precisar mais de toda essa trajetória, vai ter um nome único, né? E quando nós olhamos sempre o contexto, os versículos antes desses versículos top que está aqui, a gente encontra Deus falando, o Senhor Todo-Poderoso, o Jeová, o Pai, o Criador de todas as coisas falando. Nós não vemos outra pessoa falando, nós vemos Pai, o nosso Deus falando. Agora nós vemos a promessa de Deus de que um dia revelar seu nome para a humanidade. Isaías, por várias vezes, né, tentou pronunciar, mas tinha que apelar para títulos novamente, que não era revelado ainda. Fugia da boca de Isaías. Como vemos em Isaías 7,14, né, ele começa a anunciar que vai ter um sinal, que a virgem conceberá, dá à luz um filho, porá o nome, e aí fugia da boca. Então ele colocava Emanuel, ou seja, Deus conosco, né? Esse é o nome que seria. Nós vemos Isaías também tentando novamente, Isaías 9,6, ele falando que o menino ia nascer, né? Ele fala como se fosse agora, como se ele estivesse lá no momento. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e seu nome será, novamente fugia. Então Isaías apelava para aquilo que ele é, para o título dele. O que esse menino ia ser? Né? O que esse menino é? Aí ele falou, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, também não conseguia pronunciar, mas a vontade era grande. Agora, veja que em Mateus 1, 21 ao 23, é anunciado um nome novo. De repente, do nada na Escritura, surge o nome Jesus. Primeira manifestação, primeira invocação desse nome. Um nome realmente novo, desconhecido para aquele povo que não esperava que o nome seria esse, mas estava lá, Jesus. E o anjo falou que foi também prometido pelo profeta Isaías, né? E começou a falar que, no versículo 23, que seria Emanuel, Deus conosco. E você não vê o anjo dizendo, o nome desse menino será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Não, ele falou Jesus, já englobou tudo. Se cumprindo aquele Isaías 62:2, que era um novo nome que a boca do Senhor designará. Veja também em Lucas capítulo 2, versículo 11, o anjo anuncia que Cristo é o Senhor, ficando assim, Senhor Jesus Cristo, né, como era chamado muitas e muitas vezes pelos apóstolos. Sabemos que só existe um Senhor, Efésios 4:5, né, e sabemos também que só o Senhor é Deus, Deuteronômio 4:39 e o capítulo 6, versículo 4. Cremos, portanto, irmãos, que o nome do Pai é o mesmo nome do Filho, né? Ou seja, Jesus. Mas vamos ver Jesus mesmo falando isso. Em João capítulo 5, versículo 43, Jesus diz, eu vim em nome de meu Pai e não me aceiteis. Não me aceitais. Se outro viesse em seu próprio nome, a estes aceitaria. Então, ou seja, ele está dizendo que ele não tinha um nome próprio. Ele não era o nome próprio dele, era o nome do Pai que ele tinha vindo. Ele tinha vindo em nome do Pai, né? Alguém pode dizer, mas eu venho em nome de Jesus, mas meu nome não é Jesus. Sim, mas você não pode dizer que é um próprio nome. Jesus está dizendo, não é o próprio nome meu. Em João 17,6 ele continua dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu nos destes. E guardaram a tua palavra. Jesus dizia, eu que manifestei o nome do Pai. Então quem ouvisse aquilo ele dizia, mas nós já sabemos, não é o mistério, como é que ele disse que ele que revelou esse nome? Como é que ele disse que ele que manifestou, né? A manifestação nós sabemos que aquilo que é antes ainda é mistério, mas a partir do momento em que alguém manifesta, então já deixou de ser um mistério, né? Então ele disse que o nome do Pai agora já deixou de ser mistério, ele revelou. O João 17:26, Jesus continua afirmando, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então Jesus quer dizer, eu que fiz conhecer o nome do Pai, não foi mais ninguém, eu que fiz conhecer. E o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, afirma que o nome de Jesus, que ele recebeu foi por herança, né? Ou seja, não era um nome exclusivo dele, né? Surgiu ali somente nele. Não, ele recebeu por herança. E quem herda, herda de quem? Lógico que do Pai, né?
Portanto, o nome do Pai é Jesus. E por isso os apóstolos, no momento dos batismos, usavam esse nome. Os apóstolos não tinham dúvidas. Os apóstolos, eles não erraram. Eles entenderam o que o mundo religioso de hoje nunca conseguiram entender. O nome de Deus reflete no batismo, no nome de Jesus. Deus revelou esse nome nessa manifestação de Filho, né? Não foi à toa. Ele colocou o peso de salvação nesse nome. Ele tornou exclusivo para a salvação. Ele colocou esse nome acima de todos os nomes, como está em Filipenses 2,9. O nome de Jesus está acima de todos os nomes, seja Jeová, Senhor, Adonai, e o nome que quiser designar para Deus, mas o nome de Jesus está acima. Ele colocou esse nome com poder para curar enfermidades, expulsar demônios, né? Os apóstolos cumpriram aquela ordem. Eles receberam uma revelação que muitos profetas e justos desejaram conhecer. Os profetas já diziam, em Atos 10:43, fala que os profetas já diziam, dele dão testemunho todos os profetas de que pelo seu nome eles são perdoados os pecados. Então eles sabiam que ia ter um nome que ia ser revelado no mundo que ia perdoar os pecados. E agora, simplesmente o mundo religioso tenta apagar o nome de Jesus no momento principal, que é a salvação de um pecador, que é o batismo no nome de Jesus. Nós sabemos quem lucra com isso, né? Se apaga o nome de Jesus no momento em que liga o homem com Deus pelo batismo, quem lucra com isso é o inimigo das nossas almas, né? Então, se eu tenho um nome, para que eu usar os títulos? Jesus Cristo, ele é de fato o Pai da eternidade. Ele é o Deus conosco. Não tem o que questionar. O nome é Jesus, o nome que perdoa o pecado. Veja que todos os batismos realizados pelos apóstolos foram no nome de Jesus. E afirmaram com toda a convicção, cheio do Espírito Santo, que não existe outro nome dado entre os homens que tem poder de salvar alguém a não ser o nome de Jesus. Atos 4:12 você pode ver isso. Portanto, meu querido irmão, peço a você que se preocupe, né, com a sua salvação. Olhe ao seu redor e para os seus conceitos e acorde, porque há muitos séculos a religião vem tirando a essência da palavra de Deus. Como Jesus bem falou, vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições, pregando doutrinas que são preceitos de homens. Vem distanciando o povo da verdade, vem cegando a humanidade. Está na hora de você dar um basta nisso aí, né? E ter a coragem de examinar as escrituras sem cartilhas religiosas, né? Jesus falou em João 5:39, examinai as escrituras porque vós cuidaste nelas a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim, não é? João 7:38, Jesus diz, quem crê em mim como diz as escrituras, não é como diz a religião, o pastor, ou seja lá quem for, não, é como diz as escrituras, você tem acesso direto com Deus. Mateus 22:29 diz que nós erramos, Jesus falou, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então eu deixo aí esse ensino para você, espero ter ajudado você em alguma coisa. Qualquer coisa pode fazer sua pergunta escrevendo aqui embaixo. E se inscreva nesse canal se você tiver interesse de conhecer mais a palavra de Deus e nos acompanhar neste trabalho. Que Deus abençoe você, a sua família, abra o entendimento, o coração, em nome do Senhor Jesus. Tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando